Sabe aquela sensação? Começo de ano, tudo novo. A gente monta aquele plano perfeito, cheio de metas, de sonhos. Mas aí, o tempo passa e nada. A gente percebe que não saiu do lugar. E o que parecia um recomeço, na verdade, é só o mesmo ciclo se repetindo de novo. É uma frustração, né? Ter toda a capacidade, toda a vontade do mundo e mesmo assim não ver os resultados aparecerem. Fica parecendo que tem alguma coisa invisível segurando a gente. A grande questão é como se recomeça de verdade sem ficar só repetindo os mesmos padrões. Para isso, é preciso se tornar uma outra pessoa. Ok, vamos mergulhar fundo nisso aqui. Essa frase é a nossa bússola. E ela não é só uma frase de efeito, não é, na verdade, uma ferramenta de diagnóstico. Ela aponta exatamente para o motivo real de tantos planos ficarem só no papel. Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise de hoje. A gente vai decodificar essa ideia e descobrir que, na maioria das vezes, o que impede alguém de avançar não é uma falha de planejamento, mas uma conexão oculta que precisa ser, digamos, resolvida. Bom, o primeiro passo é entender o que de fato está causando essa estagnação. A gente parte do princípio de que o conhecimento e a vontade já existem, então vamos focar no bloqueador mais comum e, quase sempre, invisível, a falta de permissão interna. Para entender isso, a gente usa o modelo CDP. Capacidade é o saber como. Disposição é o querer fazer. A maioria das pessoas resolve bem essas duas partes. O ponto crucial onde muita gente empaca é na permissão, aquela crença interna, lá no fundo, de que se é merecedor do sucesso. E aqui está o ponto que vira o jogo. Pensa bem, quando se vê gente com menos preparo, menos conhecimento avançando, o problema raramente é a capacidade ou a disposição de quem está parado. É a falta de permissão. É como se fosse uma barreira interna, inconsciente, que diz: não, daqui você não pode passar. Certo. E se o problema é essa tal falta de permissão, de onde ela vem? Isso nos leva direto para o segundo passo, a dependência emocional. Esses dois conceitos, andam de mãos dadas. A lógica é simples. A permissão é inversamente proporcional à dependência emocional. Ou seja, quanto maior a dependência, menor a permissão para seguir em frente. Esses fios invisíveis são padrões de controle, às vezes conscientes, às vezes não, que acabam prendendo uma pessoa na outra. E essa dependência aparece de duas formas. Na ativa, uma pessoa meio que assume o controle da vida de outra. Na passiva, é o estado de outra pessoa que dita o seu. Por exemplo, alguém que não se permite comemorar uma conquista porque um parente próximo está triste. É um bom momento para refletir sobre qual desses padrões pode estar acontecendo por aí. Agora a gente vai para o terceiro e, talvez, o mais revelador dos passos, a utilidade do problema. É aqui que a gente entende por que, mesmo sofrendo, as pessoas se apegam tanto aos seus problemas. A verdade é que eles servem a um propósito secreto. Parece um contrassenso, né? Por que alguém manteria um problema que só causa dor? A resposta está naquilo que o problema oferece secretamente, no que a gente chama de utilidade do problema. Normalmente, a gente foca no lado positivo de avançar e no lado negativo de ter o problema. Mas o segredo é inverter a lógica. Qual é o lado positivo do problema? E qual é o lado negativo de avançar? É aí que a utilidade se esconde. Se um problema traz um benefício oculto, a tendência é que ele continue ali, firme e forte. E essa utilidade funciona de 4 maneiras principais. O sofrimento pode ser usado para punir alguém ou para se poupar de uma decisão difícil. Ele também pode servir para unir a pessoa a alguém por dependência ou, ao contrário, para se afastar de um confronto que ela não quer ter. Para isso ficar bem claro, vamos dar uma olhada numa história real. É o caso de uma mulher que vivia completamente afundada em dívidas, sem a menor condição de prosperar. O sentimento dela era de uma injustiça profunda. Na cabeça dela, ela tinha se sacrificado pelas sobrinhas quando eram crianças e agora que elas tinham dinheiro, se recusavam a retribuir o favor. A dor dela vinha toda dessa espera por uma reparação que nunca chegava. E aqui vem a parte chocante. O pensamento dela não era sobre resolver o problema financeiro. O objetivo do sofrimento extremo dela era outro, completamente diferente. Era fazer as sobrinhas sentirem culpa. Isso ilustra a situação com uma clareza absurda. A estagnação financeira dela tinha uma utilidade: punir. Inconscientemente, o fracasso dela era uma arma apontada direto para as sobrinhas. Enquanto ela estivesse mal, ela poderia, na mente dela, causar dano a elas. E é por isso que ela não se dava permissão para prosperar.
Certo, agora que o diagnóstico está claro, como é que se sai dessa? Vamos para a parte prática. Existem ferramentas bem concretas para quebrar esse ciclo de estagnação e finalmente seguir em frente. A primeira ferramenta é a conversa difícil. E olha, muita atenção aqui. Isso não é para ser uma briga, tá? Não é um desabafo emocional. É uma conversa com estrutura. Primeiro, se apresenta o fato, sem emoção, sem colocar culpa em ninguém. Depois, se explica qual o impacto que aquilo causa. E por fim, o mais importante, se estabelece um limite claro dali para frente. Tudo de forma bem calma, bem objetiva. Mas assim, a conversa sozinha não faz mágica. Ela é a primeira ação concreta dentro de uma estrutura maior, o modelo PDA. Primeiro vem a percepção clara do padrão, depois a decisão consciente de mudar. E o ponto crucial, a ação consistente, como a própria conversa e outras atitudes, para consolidar essa mudança. Sem ação contínua, o padrão antigo volta com tudo. No fim das contas, depois de entender o problema e as ferramentas, tudo se resume a uma escolha. Uma escolha consciente e diária. A escolha não é sobre o que acontece com a gente, mas sobre qual padrão de resposta nós vamos alimentar. De um lado, dá para continuar alimentando o padrão antigo, ficar esperando que os outros mudem, usar o próprio sofrimento para atingir alguém. E do outro, dá para alimentar o padrão novo, assumir as rédeas, ter as conversas difíceis e agir para construir a vida que se deseja. Essa frase resume tudo, perfeitamente. Não existe um campo neutro. Cada ação, cada decisão, ou reforça o ciclo que prende ou constrói o caminho para a liberdade. A escolha é constante, é a todo momento. Aquela demora nos resultados, no fim, muitas vezes não tem nada a ver com falta de capacidade. Tem a ver com uma espera numa relação. A questão, então, não é sobre poder fazer, mas sobre se dar a permissão para avançar. E essa escolha, bom, ela começa agora.